O tempo do fim é o tempo dos julgamentos. Existem 3 julgamentos importantes que precisam acontecer. Anota aí. Tem mais, só que eu vou falar só sobre esses 3. O primeiro julgamento é o julgamento dos salvos. O julgamento da igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: todos nós, portanto, deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. O fim dos tempos aponta para o julgamento da igreja. E quem é a igreja? Os salvos. Paulo está dizendo aqui que todos nós, os salvos, devemos e iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, estaremos em um julgamento, em um tribunal onde Cristo será aquele que irá nos julgar. Agora, qual é o objetivo desse tribunal? Paulo ensina, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo. Ou seja, esse tribunal aqui, esse julgamento, o julgamento da igreja, não é para dizer quem será salvo ou quem não será, porque já são salvos. É o tribunal para os salvos. Se o que está em jogo aqui não é a questão da salvação, o que está em jogo? A questão da recompensa. Lembra que na última série, no último episódio que nós tivemos aqui, eu falei sobre o reino. Lembra que eu falei para vocês sobre o reino? Sobre reinar em vida, sobre as recompensas do reino e tudo mais? Pois é, esse tribunal, esse julgamento é para isso. É para você saber se você cumpriu o seu propósito ou não, e para você receber recompensas por ter cumprido o seu propósito, ou para receber sentenças se você não cumpriu o seu propósito. Não tem a ver com salvação, tem a ver com retribuição, tem a ver com galardão, ok? E esse tribunal faz parte do tempo do fim. Um outro tribunal, um outro julgamento, é o julgamento dos não salvos. Esse é o dos salvos. Agora, haverá também o julgamento dos não salvos, que é o que a Bíblia chama de juízo final. Em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, diz o seguinte: em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e vi alguns livros, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Agora, versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse é o juízo final. O tribunal, o julgamento, onde será sentenciado aqueles que não aceitaram a salvação. As pessoas confundem esse tribunal, esse julgamento, com o julgamento dos salvos. Irmão, são completamente diferentes. Quem estará diante do trono branco não serão salvos. Serão aqueles que rejeitaram a salvação. E eu creio, eu espero que não seja a maioria das pessoas. Porque você já aprendeu aqui, quando nós falamos sobre a verdade da salvação, que a salvação é algo muito simples. A salvação é um presente de Deus para nós.
Não tem por que nós enfrentarmos esse julgamento, porque o objetivo desse julgamento aqui é esclarecer as pessoas por que elas serão condenadas. Esse julgamento aqui não é para recompensa, é para condenação. Cara, isso vai ser terrível demais. Isso vai ser terrível demais. E nós podemos nos livrar disso. Como? Recebendo a Cristo. Vai ser tão terrível esse dia que o versículo 11 diz que o céu e a terra vão sumir, vão desaparecer, vão fugir de Deus, porque será um dia de terrível julgamento. O terceiro e último julgamento que eu quero falar com você aqui é o julgamento de Satanás. Satanás também será julgado. Satanás também enfrentará o juízo de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 7, diz o seguinte: quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra. Versículo 9. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Satanás também será julgado e será sentenciado a uma condenação de tormenta por toda a eternidade. Eu não sei como será isso. Eu não sei como será essa tormenta do diabo. E com o diabo vai estar o anticristo e vai estar também o falso profeta. Não sei como vai ser essa tormenta, mas ela vai acontecer. Satanás será julgado por tudo o que ele fez nessa terra. Desde a queda que ele ocorreu lá por causa de sua rebeldia, até o dia onde esse episódio acontecerá. Satanás será julgado. E isso só é possível por causa do fim dos tempos. Porque o fim dos tempos é a conclusão. O pecado foi julgado em Cristo. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Mas Satanás também será julgado. A igreja será também julgada para receber recompensa pelo seu propósito. Porque nada do que você faz para Deus, debaixo daquilo que Ele pediu para você fazer, será em vão. Será em vão. E aqueles que rejeitarem a salvação também serão julgados. E haverá também outros tribunais, mas não é o assunto que eu quero falar com você. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: o fim dos tempos é a conclusão de todas as coisas. Só que a mesma Bíblia que nos adverte acerca do fim, ela também nos instrui a como nos posicionarmos para não sofrermos as dores que o fim causará.